Aí, agora começou. É, Bom, Boa tarde primeiro, né? Nessa última aula que a gente teve no sábado, a gente começou a ver o conteúdo de paridade, né? Mas acabou faltando um tempinho na aula, então ficou faltando o, o finalzinho do conteúdo que a gente tinha para dar. Só estou esperando meus slides carregarem aqui. Eu vou passar para vocês agora, e daí a gente pode passar depois para fazer alguns exercícios, tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham. E como se fosse a nossa monitoria normal, né? A gente parou aqui. Vou pedir desculpas que meu computador está um pouquinho lento hoje, então as coisas estão demorando um pouquinho para acontecer, mas eu acho que já deve estar aparecendo aí para vocês, né? É, Bom, no finalzinho da última aula, eu vou voltar aqui uns passos só para a gente recordar o que a gente estava fazendo. A gente fez a comprovação dessa propriedade sobre a paridade, né? Que a gente viu que a soma de dois números de mesma paridade, seja quais forem os números, né? E qualquer que seja a paridade deles, a gente vai ter que o resultado dessa soma vai ser sempre par. Então, se for a soma de dois ímpares, a gente vai ter um resultado par, e se for a soma de dois pares, a gente vai ter um resultado também par. E a gente fez a comprovação desse caso, dividindo em duas situações menores ainda, né? E a mesma coisa para o caso oposto, que foi outra propriedade que a gente viu, que é a soma de dois números com paridades opostas. Que a soma de dois números com paridades opostas, como a gente demonstrou na última aula, vai ser sempre nesse caso ímpar, que é o nosso caso oposto, né? A gente acaba tendo isso como natural para a gente, né? Mas essa lógica, ter isso como fato para a gente ajuda na resolução de exercícios, como alguns que a gente vai ver ali mais para frente. Coisa parecida, a gente vai fazer agora com uma outra propriedade que eu mencionei para vocês na última aula, só não pudemos trabalhar com ela, que foi a da paridade do produto. Nessa nossa propriedade, a gente tem a afirmação de que o produto de dois números inteiros só vai ser ímpar se os dois números que estão sendo multiplicados forem ímpares também. Que nem, por exemplo, com a soma de 3 e 5, que vai dar 15, né? E a gente pode pensar em exemplos para o caso contrário, que seria 2 e 3, a gente tem 6. Então, par com ímpar, a gente viu que deu par nesse caso. E dois números pares, 2 vezes 2, a gente também vai acabar caindo no 4 nesse caso, né? 2 vezes 4 para ser números diferentes. A gente vai chegar no 8. Então a gente também tem número par. Então, nesse caso, parece correta essa afirmação, né? Só que como somos matemáticos e ainda mais estamos colocando em prática a lógica matemática e, e fortemente aquela lógica que a Amanda passou para vocês na aula 5, né? Logo antes de vocês saírem de férias, que era nas questão de comprovar essas ideias, né? É, que é o que a gente vai fazer aqui também, né? É, de novo, a gente vai voltar a analisar os casos que a gente tem, né? Primeiro, a gente vai analisar a afirmação que o enunciado dá pra gente, que é que A e B são ímpares, e a gente vai tentar comprovar que nesse caso vai ser sempre ímpar, e que pelo menos um dele é par, que é o caso que não está sendo descrito lá como resultado ímpar, né? E tentar demonstrar que aqui a gente sempre vai ter o resultado par no final. Então, vamos fazer alguns rabiscos. E como eu fiz na última aula, eu vou só criar um negocinho novo aqui, porque esse quadriculado eu acho que acaba confundindo um pouquinho mais. Então, no nosso primeiro caso, a gente tem A e B sendo ímpares. Ímpares. É,
Então, o que que a gente tem das propriedades? Como a gente, na verdade, vou voltar um passo atrás. A gente viu na última aula lá uma forma de comprovar essas afirmações para as propriedades da soma, né? E a gente caiu em casos sempre muito similares, né? Que a gente aplicava a mesma técnica. A gente aplicava a definição do que é um número par e o que é um número ímpar. A gente aplicava a conta que está sendo analisada, que nesse caso aqui vai ser na multiplicação, né? É, e a gente acabava caindo no caso que a gente poderia isolar e fazer o produto notável, né? E chegar num resultado comprovável. Que é basicamente o caso que a gente vai ter aqui, né? A gente, lembrando das propriedades que a gente tem lá, é... peraí, eu perdi meu negócio aqui. A gente tem que ver como que é a cara dos nossos números A e B, né? A gente sabe que eles são ímpares, e na última aula a gente viu que números ímpares têm a seguinte cara, que vai ser um número inteiro, múltiplo de 2, mais um. Colocando isso no papel para a gente ver, né? Vamos dizer que o A é igual a 2 vezes M, que seria um número par, esse aqui, né? 2 vezes M, mais um. Fazendo essa soma aqui mais um, a gente tem certeza de que o A vai ser um número ímpar, independente de qual seja o valor dele, porque o M pode ser qualquer valor também, certo? E o B vai ser similar, só que a gente vai chamar de 2 vezes N, como a gente estava fazendo na última aula também, né? Porque podem ser números diferentes. Aqui também o mais um. E o que a gente quer analisar aqui é a propriedade da multiplicação. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar os dois, né? Então, a gente vai ter que A vezes B vai ser igual a 2m mais 1. Isso aqui vezes 2n mais 1. E o que a gente vai fazer aqui é basicamente distribuir para que a gente consiga ver um pouquinho melhor o que é isso, né? Com esse produto aqui não fica muito visualizável, né? Então a gente vai ter 2m vezes 2n vai ser 4m vezes n, 2m vezes 1 é 2m, e 1 vezes 2n, fazendo chuveirinho aqui, né? É, vai ser 2n. E aqui a gente vê um caso similar que a gente já estava vendo na última aula, né? É, que seria da gente poder aplicar o nosso produto notável aqui, certo? Então a gente pode colocar em evidência, produto notável, assim, a gente pode colocar em evidência, na verdade, né? É, o nosso 2 aqui, e... Eu tô fazendo certinho? Tô fazendo certinho. Não, faltou um termo. Aham. É... 1 vezes 1, né? Faltou aqui. É, Tendo isso feito, a gente agora pode colocar em evidência, agora sim. E agora a gente consegue chegar no resultado que eu estava estranhando aqui. 2 vezes m vezes n, né? 2 vezes. Oh, meu Deus. 2 vezes 2mn, agora sim. 2 vezes quanto dá 2m? M. 2 vezes quanto dá 2n? N. O 1 a gente não consegue colocar em evidência sem ter que colocar número real aqui no meio, né? Então, o que a gente faz é deixar ele de fora. E aqui já fica meio claro, né? A gente consegue ver que aqui vai ser um número qualquer. A gente só vai chamar esse número aqui de alguma letrinha diferente para ficar bem explícito, né? Porque aqui é o produto de dois números inteiros, a soma de dois números inteiros. Então isso aqui sempre vai ser um outro número inteiro que a gente vai chamar aqui nesse caso de. Acho que a gente não tinha usado na outra aula. Vamos chamar de Z. Só para ficar bem explícito realmente, que a gente vai ter que A vezes B vai ser igual a 2z mais um. Como z é um número inteiro qualquer, isso aqui é a nossa definição de um número ímpar. Então, a primeira parte do nosso caso, a gente tem
comprovado, certo? Então, o que a gente vai fazer é, agora é passar para o próximo caso, que eu tenho que criar um novo negocinho aqui, em que a gente vai analisar quando... Eu só tô com dificuldade para ver o chat aqui rapidinho. Mas a gente vai analisar o caso em que a gente tem o, um dos números, pelo menos, sendo ímpar. E sendo ímpar não, sendo par nesse caso. É, quando a gente tem que pelo menos um deles é par, é, a gente tem uma prova um pouquinho mais simples, porque a gente não tem nem que chegar a descrever todos os números, todos esses dois números que a gente tem, porque a gente vai ver o seguinte, quando A vezes B tem pelo menos um deles sendo par, vamos chamar o A de par, o B tanto faz. A gente vai chegar no caso em que, pela definição do número par, o A vai ser igual a duas vezes, de novo, isso aqui, né? Vocês já devem estar habituados com isso. O A vai ser duas vezes M, porque ele é par, certo? É, isso aqui vezes B. E o B pode ser par ou pode ser ímpar, mas o que importa é que a gente pode é, só colocar uns parênteses aqui para deixar bem na cara realmente. O que a gente tem aqui que vai ser duas vezes M vezes B. E M vezes B, como são dois números inteiros quaisquer, a gente pode chamar aqui de K. A gente tem explicitamente aqui, de forma bem simples, que isso aqui vai ser duas vezes K. É um caso que a gente poderia se complicar numa prova, tentando chamar os dois aqui de um de par e um de ímpar, e os dois de par, e ver cada um dos casos, mas acaba sendo um pouquinho mais simples, que é só chamar um deles de par de qualquer forma, porque se o B for par ou se for ímpar, a gente vai chegar no mesmo resultado, né? Então aqui de novo a gente tem a nossa comprovação. E agora eu tô conseguindo ver o chatzinho de vocês. É, Vocês tiveram alguma dúvida? Além das tretas? Então, beleza. Então, a gente viu a propriedade da paridade de produto e a gente pode colocar em prática essa nossa lógica matemática para fazer a comprovação dessa afirmação. Então, agora a gente parte para os exercícios e exemplos. Estando tranquilo dessa questão do produto, a gente já passou por todo o conteúdo. É uma aula realmente mais leve, essa, mais curtinha. Não sei se já chegaram a fazer o exercício de frequência, tentaram fazer o desafio, ou tentaram fazer os exercícios propostos. Vocês têm algum exercício que vocês gostariam de pedir? Obrigado, obrigado. Como eu disse na última aula, eu tento compensar a qualidade dos meus belos rascunhos com os meus slides, né? Que não são lá muito dependentes da minha habilidade de desenho, né? Se fosse no papel, não ia ficar assim tão escrachado. Mas eu tenho dificuldade em usar a mesa digitalizadora, como você já deve ter, como você já devem ter percebido, na realidade, né? Obrigado, obrigado. Bom, então, se não tem nenhuma dificuldade, no material que a gente passou para vocês, tem alguns exercícios lá para introduzir o assunto também, é, que eu acho que seria interessante de fazer com vocês, porque eles são ótimos exemplos para a gente começar. E sobrando tempo ou tendo alguma dúvida específica, a gente pode passar para esses casos e podem me interromper a qualquer momento para a gente fazer esses tais exercícios que vocês queiram. É... Número de dificuldade. É foda. Então, beleza. E é diferente que
É por isso que é bom, na realidade, a gente fazer exercício, né? Porque é nesses momentos que a gente vê onde que a gente tá com dúvida. Então, bora partir para fazer os exercícios. E a gente começa logo com um que já tem produto no meio, mas a gente não necessariamente vai usar aquela nossa primeira propriedade. Esse é um exercício mais assim para a gente parar e pensar um pouquinho nos conceitos que a gente tem de um número par ou de um número ímpar. Beleza. É, a gente tem um tabuleiro quadrado, como se fosse um tabuleiro de xadrez, né, com quadradinhos. Só que não é do mesmo tamanho de xadrez, é 5 por 5. E a pergunta é, se um tabuleiro como esse, ele pode ser coberto por dominós 1 por 2. O que que ele está perguntando aqui? Ele está dando pra gente aqui, o quadriculado vai até ser legal. A gente tem um tabuleiro assim, e com essas listras, inclusive, né? Cada quadradinho sendo um espaço. E a gente tem dominós 1 por 2. Então são peças assim, que nem a peça normal de dominó, né? Que você teria um númerozinho aqui em cima e um outro númerozinho aqui embaixo. Ele está perguntando se a gente consegue cobrir esse tabuleiro. E nesse caso a gente deveria supor, ou pelo menos deveria estar no enunciado isso, que é cobrir sem ficar cobrindo uma peça na outra, né? Sem amontoar as peças, um tabuleiro 5 por 5. É, exatamente, Sócrates. É isso aí. A gente, pensando no número de casinhas que a gente tem para cobrir aqui, é só fazer a multiplicação do tamanho do tabuleiro, né? São 5 por 5, então são 25 casinhas. Para que a gente possa cobrir isso aqui, a gente teria que ter um número real, né? Um número com vírgula de peças de dominó, porque como o número de. Como a característica da peça de dominó que a gente tem é que ela tem um par de quadradinhos, né? A gente não tem um número que a gente possa multiplicar essas nossas peças, a gente não vai ter uma quantidade de peças com que a gente consiga preencher aqui, né? Sempre vai ter, sobrar algum quadradinho, ou sempre vai faltar algum quadradinho, pelo simples fato de aqui ser um par e aqui ser um ímpar, né? A gente nunca vai conseguir ter uma multiplicação, e eu acho que aqui cabe mencionar aquela propriedade que a gente viu, né? Quando pelo menos um dos números que a gente tem é par, nesse caso aqui, esse aqui é par, né? O resultado dessa multiplicação aqui sempre vai ser par também. Então, não vai ter um número de peças com que a gente consiga trabalhar para preencher esse tabuleiro aqui todinho. Tranquilo? Acho que esse é bem de boa, né? Que também é bem visual. Tendo qualquer dúvida, é só falar aí. Um segundo exercício, esses que eu estou trazendo aqui, eles são mais de boas, assim, realmente para introduzir os exercícios desse conteúdo. Esse segundo exercício diz que em um quartel existem 2020. Também dá para fazer desse jeito, Sócrates. Voltando ali no outro exercício, que 25 dividido por 2 não é um número inteiro, exatamente. É, algo assim. É, mas passando para esse exercício, então, que diz que em um quartel existem 2020 soldados. Todas as noites, 3 deles são escolhidos para trabalhar de sentinela. E a pergunta é possível que após certo tempo um dos soldados tenha trabalhado com cada um dos outros exatamente uma vez? E aqui a gente, sabendo que a gente está trabalhando na matéria que a gente está trabalhando, né, a gente já se atenta a esses detalhes aqui. A gente tem que 2020 é um número par, né, ele acaba em zero. É, e o número de soldados que é escolhido por noite, só deixa eu achar, aqui, são 3 soldados, então aqui é um número ímpar, né? Para ficar interessante, eu vou marcar com uma cor diferente aqui. É, então, como que a gente pode fazer para pensar na resolução desse exercício? Ele está perguntando se um dos soldados
pode ter trabalhado com os outros exatamente uma vez. Então, isso quer dizer que não teve repetição, não pode, como no outro exercício não pode ter sobreposição das peças, nesse caso aqui ele não pode trabalhar mais de uma vez com os mesmos soldados, né? Então, se ele tem que trabalhar sempre com os outros soldados, a gente está preocupado com esse tal rapaz, né? Com esse certo soldado aqui, se ele trabalhou com os outros. Então, a gente pode supor que seria sempre ele e outros dois soldados, né? Nessas noites. Então, aqui a gente pode usar de algum artifício visual também, né? É, se a gente pensar que ele seria o soldadinho azul e a gente tem outras 2020 cores. É, a gente tem que preencher outros dois quadradinhos com cores diferentes. Só que o nosso número de cores que a gente vai ter para preencher esses dois quadradinhos aqui do lado é um número ímpar agora, né? Porque vão ser os 2020 soldados menos um, que é esse nosso soldado X aqui com o qual a gente está querendo trabalhar. Então, de forma similar ao que a gente viu na última lá, a gente nunca vai ter pares de soldados com que a gente possa formar esses 2019 soldados aqui, né? Ou vai ter que repetir um deles, ou vai ficar faltando um soldado para algum dos dias. Isso porque 2019 não é divisível por dois e a gente precisa de pares, né, de soldados. Então tem que ser um múltiplo de dois para fechar esse grupo total. Tranquilo isso também, né? Mas para ativar assim a lógica desses exercícios. É o exercício do desafio da frequência dessa semana, que, como ele não vale nota, eu posso fazer ele aqui. Então, ok. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Ok. Esse exercício aqui, é possível que haja um triângulo retângulo em que as medidas dos três lados são números ímpares? Se sim, mostre um exemplo, se não, demonstre. Eu achei que é bom falar sobre esse exercício, porque apesar de não terem surgido dúvidas, eu só vi uma pessoa que mandou ele corretamente. E teve 27 pessoas que mandaram já. Então, o pessoal tá fazendo, mas ou tá incompleto, ou estão cometendo alguns errinhos básicos. Então, eu achei que era bom falar isso, ainda mais que tá gravado, né? Então, primeiro, vamos pro básico. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo em que um dos ângulos tem 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Então a gente tem aquele famoso caso, né, do triângulo 3, 4, 5, né? Tipo esse aqui. Um, dois, três, quatro. E lá. A gente tem o famoso caso do triângulo 3, 4, 5, né? Cadê? Pra aqui a distância, só para vocês verem a medida dos lados. Porque vai pelo teorema de Pitágoras, que é a soma de 3 ao quadrado com 4 ao quadrado dá 5 ao quadrado. Então, pelo teorema de Pitágoras, tem esse triângulo famoso aqui. E um triângulo retângulo é todo triângulo que tem um dos graus como 90 graus. E aí, outra coisa que. Então, primeiro, triângulo retângulo. Dá para ouvir meu teclado, provavelmente. Um dos ângulos é reto, 90 graus. Outra coisa que eu queria falar é que o exercício pede em que as medidas dos três lados são números ímpares. Ele não pede que os ângulos sejam números ímpares. Tenham isso em mente. Porque muitos de vocês estão argumentando, tipo, porque é impossível que
É impossível que três ângulos ímpares somados deem 180, porque 180 é par. E, bem, vocês estariam certos se fosse esse o caso, mas não é isso que o exercício está pedindo. Ele não está perguntando se é possível que um triângulo tenha três ângulos ímpares. Mas porque isso nenhum triângulo tem. Não é só o retângulo, né? Nenhum triângulo vai ter. Como que sai isso aqui? Anyway, nenhum triângulo vai ter três ângulos ímpares. Porque, bem, a soma tem que ser 180. Então, por exemplo, a gente podia facilmente criar um triângulo aqui que tem três lados ímpares e que a soma é 180 normalmente. Por exemplo, vamos pegar aqui um triângulo equilátero, por exemplo. Medir os lados dele aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, esse triângulo equilátero, os três lados dele são iguais a 3, né? A medida dos três lados são 3. Então, é perfeitamente possível que, apesar dos três ângulos aqui serem de 60 graus, sejam ângulos pares, é possível que os três lados sejam ímpares. A gente tem esse triângulo equilátero em que os três lados medem 3. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que os três ângulos, cada ângulo mede 60 graus. Porém, não é isso que o exercício está perguntando. Por isso que eu vou deixar aqui ângulo é diferente de medida do lado. E aí, esses foram os erros que vocês cometeram mais, de não considerar que é um triângulo retângulo ou de falar que é impossível por causa do ângulo. Mas não é bem isso. O que ele quer aqui é a medida dos lados, e aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Como Sócrates mandou ali, é mais ou menos isso. Mas se esse não tem ângulo reto, sim, é isso que eu estava falando. Isso não é um triângulo retângulo. Isso foi só um exemplo para o que eu estava falando de que é possível que um triângulo tenha três lados ímpares. Mas não, esse não é um triângulo retângulo. Na verdade, é impossível que um triângulo retângulo tenha três lados ímpares. A gente vai ver isso. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, que diz a seguinte coisa: sendo A, B e C, sendo A, B e C os lados do triângulo retângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem que o A e o B são os catetos e o C a hipotenusa. Vamos supor que eles sejam todos ímpares e vamos ver o que acontece. Então, se são todos ímpares, então o A é igual a um certo ímpar, eu vou usar MN, ela é igual ao certo ímpar, o B também é igual a um certo número ímpar, e o C também é igual a um certo número ímpar. Notem que aqui eu estou usando letras diferentes, M, N e K. Isso é importante. Porque se eu usasse a mesma letra para todos, eu ia estar falando que é o mesmo número. Mas não necessariamente é o mesmo número, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse o triângulo 3, 4, 5, obviamente eu teria que usar letras diferentes, M, N, K. E aí, o que acontece? Vamos inserir esses números na fórmula de Pitágoras. Então, fica 2m mais 1 ao quadrado, mais 2n mais 1 ao quadrado, que é igual a 2k mais 1 ao quadrado. E aí vocês podem abrir esse produto notável pela, pela multiplicação mesmo, né? Ou vocês abrem o produto notável, ou vocês fazem a multiplicação de cada um deles, né? Tipo, 2m mais 1 ao quadrado é isso aqui. Então é só fazer realmente. Então, se a gente realizar esses produtos notáveis, a gente vai alcançar o seguinte. O primeiro termo é isso aqui. O segundo termo é isso aqui. E o terceiro termo é isso aqui. Concorda?
Só fazendo as continhas mesmo, multiplicando as coisas. E aí o que acontece? Se a gente começa a somar as coisas, a gente vê que de um lado a gente tem, vamos colocar o 4 em evidência. A gente tem isso aqui, né? Colocando 4 em evidência nos dois lados da igualdade. E o 4 é 2 vezes 2, então isso é a mesma coisa que você fazer colocando 2 em evidência agora. E aí tem o 2 ali no finalzinho. E aí a gente chama essa parte aqui de x, essa parte aqui de y, e a gente conclui que um número par é igual a um número ímpar, o que é algo impossível. Então, o que a gente conclui disso aqui é que a gente não pode somar esses dois caras. O que a gente conclui é que o A e o B não podem ser ímpares se a gente quer que o C seja ímpar. Então, basicamente, dessas contas de cima, o que a gente concluiu? Concluímos que se A e B são ímpares, então C não é ímpar. Só que falta um caso aí. Eu vi que muita gente chegou nessa parte de, de fazer essa continha e falar que não vale o teorema de Pitágoras, mas faltou uma parte. Porque veja que nesse caso, se a gente soma esses dois números, a gente só está concluindo que se A e B são ímpares, então C não é ímpar. Ainda falta o outro caso. Porque esse caso é o seguinte, ou seja, se ambos os catetos são ímpares, tá difícil. A hipotenusa não é ímpar. Isso foi o que a gente concluiu. Só que existe mais um caso ainda. Existe o caso de que suponha que um cateto e um cateto e a hipotenusa são ímpares. Porque vejam que a gente somou esses dois números e deu errado. Mas por isso a gente só ia concluir que se os catetos são ímpares, então a hipotenusa não é ímpar. Mas também tem o caso, tipo, o que que ia impedir que você pudesse ter um cateto ímpar e a hipotenusa ímpar? Será que isso poderia fazer com que o outro cateto fosse ímpar também? Então faltou esse caso aí para a prova ficar completa. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui, a gente tem, por exemplo, isso aqui, voltando à equação, e aí digamos que esses dois em negrito sejam os nossos números ímpares. E aí a gente mandava tudo para outro lado, ia ficar isso aqui. O 1 com o 1 iam se cortar, né? Esses dois uns aqui, eles iam se cortar, porque você ia mandar o 1 negativo para outro lado, e ia acabar ficando isso aqui. E aí, novamente, você cai de novo no caso em que um número ímpar é igual a um número par, e isso não pode acontecer. Então, se isso fosse uma questão de segunda fase de OBMAP, como você pontuaria? Bem, qualquer um desses dois erros já zeraria a questão, por conta de, por conta de ter interpretado o exercício errado. Se falou que existe um triângulo, mas aí o triângulo que você colocou não é retângulo. Aí já zeraria a questão. Ou se você falou, não é possível, mas você considerou ângulos em vez de lados. Então também zeraria a questão. Se você fez, pelo menos o primeiro caso, se você citou Pitágoras, você já teria uma pontuação. Se você já completou esse primeiro caso aqui, de que os catetos são ímpares, então a hipotenusa não é ímpar, aí você já tem
grande parte da pontuação. Mas quem ia ganhar 100% da nota era quem fizesse os dois casos. Porque existe o caso em que os catetos são ímpares, e aí você prova que a hipotenusa não é ímpar. E existe o caso em que o cateto e a hipotenusa são ímpares, e aí você prova que o cateto restante também não é ímpar. Desse jeito, você prova que não existe nenhum triângulo retângulo em que as medidas dos três lados sejam ímpares. Conseguiram compreender mais ou menos? Sim. Boa. Deixa eu Explicou muito ver. bem. Obrigado. A Michelle mandou aqui. Se ambos os catetos. Se você manipular a sentença anterior, daí seria: se ambos os catetos não são ímpares, então a hipotenusa é ímpar. Se ambos os catetos não são ímpares, então a hipotenusa é ímpar. Que é o método da negação. Se ambos os catetos não são ímpares, então a hipotenusa é ímpar. Aí você usou a negação, mas isso você só negou. Você não sabe bem se essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa. Porque, por exemplo, ah, aí já é outro exercício. Tipo, o que você fez foi que você negou ambos os lados, mas você não consegue garantir que isso é verdade. Lembrando da aula de lógica, é verdade quando você faz o contrário. Então, tipo assim, a nossa afirmação é essa aqui. O que podemos afirmar? O que é verdade, partindo disso aqui, é a contrapositiva, não a negação. Então, a contrapositiva é a hipotenusa é par, então, pelo menos um cateto é par. Então, essa sentença de se ambos os catetos não são ímpares, então a hipotenusa é ímpar, não necessariamente é verdade. Vocês conseguem apontar algum exemplo? A minha pergunta, na verdade, é: existe algum triângulo retângulo em que. Isso, a Shine mandou ali. Boa. Isso que eu tava tentando chegar. É, a gente viu que, por exemplo, o que você estava tentando falar é que se ambos os catetos não são ímpares, então a hipotenusa é ímpar. Mas isso não é verdade, porque você pode ter um triângulo retângulo com todos os lados pares. Então, o que você fez foi tentar negar, mas não é verdade. O que é verdade é a contrapositiva. Não, tá certinho. O que a Shine mandou é boa. Aqui, só para confirmar para vocês: 8 vezes 8, 64, mais 6 vezes 6, 36, dá 100, que é a hipotenusa do triângulo retângulo.